Olá, graça e paz. Essa é a nossa 34ª semana na jornada de leitura bíblica que estamos fazendo, retomando agora os livros históricos, né? Então vamos ler o primeiro livro dos Reis, os 10 primeiros versículos. Primeiro Reis do 1 até o 10. E nesse trecho nós temos aí o contexto é a velhice de Davi. Davi já está velhinho, já está sem condições de conduzir o seu reino, e nos bastidores do reino há uma disputa pelo seu trono, né? Ou seja, pela sua sucessão entre seu filho Adonias e seu filho Salomão. Então, no primeiro capítulo já temos essa situação, e no capítulo 2 temos o estabelecimento de Salomão como o sucessor de fato, e a morte de Davi, deixando ali as suas últimas palavras a seu filho, né? Capítulo 3 e 4 traz aí um panorama da sabedoria de Salomão, né? Aquela famosa oração de Salomão pedindo sabedoria a Deus, e Deus então lhe dá sabedoria e ainda lhe dá a riqueza e o poder que ele não tinha pedido. No capítulo 5 até o 8 é a construção. Salomão recebe de herança do seu pai Davi toda a riqueza e o material de construção para a construção do templo de Deus, e ainda arrecada mais e inclusive constrói um palácio real para si, né? Então do versículo 5 a 8 é só construção, descrição do material e tudo mais. E no capítulo 8 e 9, a consagração do templo a Deus, né? Uma consagração bonita, uma oração muito bonita que Salomão faz ali, e Deus responde à oração de Salomão, garantindo que estaria ali realmente atendendo às orações do seu povo, né? E por fim, versículos 9 até o 10, a glória do reinado de Salomão. Então, o escritor deixa ali uma descrição de coisas maravilhosas que mostram a glória do rei Salomão. Alguns destaques para esse começo do livro dos reis. Em primeiro lugar, esse livro apresenta a história do povo de Israel a partir dos seus reis. Salvo uma ou outra exceção, basicamente ele vai acompanhando a história dos reis, e a partir dessa história dos reis, ele está contando a história do povo, né? Então ele vai do final da vida de Davi, como a gente viu aí como a gente vai ver nessa leitura, que acontece ali por 970 a.C., e vai indo até Acasias, em 852, ou seja, cobrindo aí um período de quase 120 anos, né, no primeiro livro dos reis, e depois no segundo livro dos reis, ele continua com Acasias e vai até o exílio de Joaquim, né, o último rei de Judá, em 561, cobrindo, portanto, quase mais 300 anos aí. Então, um período bem longo, né, de tempo aí, que esses dois livros, né, o primeiro e o segundo livro dos reis, tenta cobrir. No começo, então, do livro, temos essa disputa pelo trono, né, que eu mencionei ainda há pouco, e ela acontece entre Adonias, que era o quarto filho de Davi. Ele chama para si, né, o direito de sucessão, mas por quê? Porque Amnon é o primeiro filho de Davi, mas lá no segundo livro de Samuel, a gente já tinha visto, né, nas nossas leituras, que Amnon havia sido assassinado por Absalão, que era o terceiro na linha de sucessão, e que Absalão, por sua vez, havia sido morto ao tentar dar um golpe de estado no próprio pai. Então, Adonias é o quarto filho, mas dois já tinham sido mortos, sobra apenas Quileabe, que a gente não ouve falar dele, talvez não tivesse muito jeito para a política do palácio, né? Enfim, a gente não ouve falar dele, como também não ouvimos falar de outros filhos lá que Davi teve em Hebrom, né? Foram 6 filhos em Hebrom, e 11 filhos em Jerusalém. Então a gente só ouve falar desses poucos filhos, os demais desaparecem da narrativa, né? Agora, Adonias tinha esse direito pela linha de primogenitura? Tinha. Mas Salomão era o preferido do rei, era o preferido do profeta Natã, era o preferido do sumo sacerdote Zadok, né? Então, há essa disputa aí, e, na verdade, o autor não está querendo apresentar apenas a história do povo de Israel, a história dos reis de Israel, mas ele está querendo mostrar como Deus está dirigindo nos bastidores. E, de fato, conforme Salomão é o escolhido de Davi e acaba sendo entronizado, nós vemos que a dinastia davídica
está em linha com a primogenitura dos patriarcas, né? Você vai se lembrar que logo no começo, Adão tem lá o Caim, mas não é Caim o primogênito que dará sequência à família da aliança, né? É Sete, que é o caçula praticamente dos que são nomeados, né? Em Gênesis, logo no comecinho. Também temos Isaac, que não é o primogênito é Ismael, né, de Abraão, mas Isaac, que é o filho da promessa, e o clássico Jacó e Esaú, né? Jacó é o mais novo, Esaú é o mais velho, deveria ser dele a promessa, mas é de Jacó. E Paulo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 9, versículo 11, vai dizer que quando Deus faz isso, para que demonstre que quem conduz essas coisas é ele através da sua eleição, não através do merecimento ou das convenções humanas, mas através da sua eleição graciosa. Ele escolhe a quem ele quer escolher e muitas vezes ele escolhe o menor, escolhe o menos capacitado, escolhe o menos cotado para as suas bênçãos, né? E essa ideia de que Salomão foi eleito por Deus aparece no nosso texto muito claramente, né? Lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24, diz lá que Davi deu o nome de Salomão para o seu filho, né, que havia nascido de Betseba, e o Senhor o amou. Essa declaração de que Deus amou Salomão é o sentido de que Deus o elegeu, né? Lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 9, a gente vai chegar lá só no ano que vem, mas diz lá que Deus, né, Davi diz para Salomão, olha, quando a sua mãe estava grávida, Deus me disse que ia nascer um filho e que Salomão seria o nome dele. Então, o próprio nome de Salomão foi dado através de revelação. Deus é que mandou que esse nome fosse dado, né? E o próprio Salomão, segundo a narrativa lá do primeiro livro de Crônicas, o próprio Salomão diz que Deus me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Então Deus me escolheu, Deus me amou, Deus escolheu meu nome e por isso eu sou o rei. Então, todas essas manobras políticas que estão acontecendo por detrás dos bastidores visíveis, mas na verdade há um bastidor invisível e lá está Deus operando a sua vontade. Essa que é a teologia do nosso autor. Nós temos aí também um caso famoso das prostitutas, né, que serve como uma ilustração da sabedoria de Salomão. Mas para termos um panorama da sabedoria de Salomão, é muito mais interessante nos voltarmos para Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que são 3 livros de sabedoria escritos por Salomão e que estão no cânone bíblico, né? Nós vamos fazer essas leituras também no ano que vem. E, por fim, a construção e dedicação do templo são o ponto alto do reinado de Salomão. Esse aqui é o clímax do reinado dele, lá no capítulo 8, né? Mas o próprio Salomão reconhece: habitaria Deus na terra? Lá no versículo 27 do capítulo 8. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que te construí. Então, por mais que haja toda essa comoção em torno de Deus habitando, né, no templo, mas sempre houve a consciência, né, nos textos bíblicos e no povo de Israel também deveria haver essa consciência, de que Deus não estava circunscrito, não estava restrito a paredes de pedra, né? E a teologia do templo também nos interessa, porque quando a nuvem da glória enche o templo, a presença de Deus está ali, né? A arca de Deus está ali no meio do povo, a ideia é que ali há uma prefiguração, há uma ilustração, uma sombra de um momento da história humana em que Deus estaria presente entre os homens de maneira visível, de maneira histórica, de maneira orgânica, não num templo de pedra, mas num corpo humano, né? Então, a nuvem da glória no templo faz uma prefiguração da glória do Pai no Filho encarnado. João 1,14, lá no Evangelho de João, diz assim: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O nosso autor está querendo nos mostrar, né, nos apontar para o fato de que Deus habita no meio do seu povo e santifica o seu povo, quando ele é obedecido e crido, né? E isso aponta, obviamente, para uma habitação de Deus mais plena, mais verdadeira, mais profunda na própria humanidade por meio de Jesus.
Glória a Deus, porque Jesus habita conosco, né, através do seu Santo Espírito. Nós é que somos templos do Espírito. Então, tudo isso toda essa glória que nós vemos aqui no primeiro livro dos Reis, nós experimentamos de uma maneira ainda mais gloriosa pela graça de Deus. É isso. Boa leitura, boa semana para você.